Irmãos e irmãs, salve Maria! Hoje estarei compartilhando com vocês uma experiência nova sobre o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo é a fonte de todo católico para conhecer a sua fé, se apropriar da fé. Também é fonte de renovação de espírito e de conversão de muitos. Aqueles que não conhecem e que buscam conhecer a Igreja Católica por algum motivo, seja de qual crença ou religião for, encontra paz e encontra as respostas para todas as suas perguntas. Então, eu vou explicar um pouco e ler com vocês alguns trechos. Então, logo de cara a gente vê que o Catecismo da Igreja Católica ele traz o símbolo da Igreja. Também aqui atrás nós podemos ter um breve resumo do que eles tratam. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que não tinham surgido no passado. São João Paulo II. Então, esse livro a gente entende que ele é a edição CNBB, um livro publicado pelo Papa São João Paulo II, e logo no início, nas primeiras páginas, quando folhearmos, nós veremos também que ele explica o motivo. Antes de toda a doutrina, ele explica o motivo de existir este catecismo. Este não é o primeiro catecismo da Igreja, como nós já falamos, vem atualizar algumas questões baseadas na fé que já existe e que é imutável. A fé não muda, a crença é a mesma. As palavras de Jesus não passarão. O tempo, os céus e a terra, sim, mas as palavras não. Então, a Igreja não pode mexer com nada do que ela recebeu de Jesus. Da mesma forma, é passado daqui para diante, para frente, todos os séculos, porém com algumas atualizações de acordo com o nosso tempo, explicando algumas questões mais. Então, tudo o que houver de dúvidas, incrivelmente tem no catecismo. Dúvidas reais, dúvidas sobre a vida, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre a fé, sobre tudo. Então, se você, sendo católico ou não, principalmente católicos, deve buscar ler o catecismo, seja de forma digital, em PDF, ou de forma física. Então, vamos lá. Nas primeiras páginas, nós temos aqui a introdução, as primeiras partes é escrita pelo Papa São João Paulo II. Explica de formas com detalhes e vou passar um pouco resumido para vocês, mas não somente ele publicou sozinho, mas todo o projeto foi preparado, presidido, tendo como presidente o nosso antigo Papa, o Papa Bento, o Joseph Ratzinger, que na época era um cardeal. Então eles eram muito amigos e eram dois grandes pilares da fé nesse tempo. No início, nas primeiras explicações, São João Paulo, ele coloca a sua assinatura. Logo após, nós temos o Fidei Depositum, Depositum da Fidei, depósito da fé, para guardar a fé, ensinar a fé guardada dos apóstolos desde 2000 anos atrás. Então, nós temos aqui logo após a introdução, que ele explica o depósito da fé, a missão de Nosso Senhor Jesus e tudo mais aquilo que o catecismo vai nos mostrar e vai nos transmitir. Eu vou ler aqui para vocês a terceira parte da introdução, que é a distribuição da matéria.
O catecismo incluirá, portanto, coisas novas e velhas. Mateus 13:52. Porque a fé é sempre a mesma e, simultaneamente, é fonte de luzes sempre novas. Assim como a Bíblia tem o Velho, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para compreender melhor toda a história de Jesus Cristo, nós temos também o catecismo, que vem nos ensinar tudo. Então, o catecismo, o anterior a este, não é menos importante e nem mais importante. Eles vêm para ser ensinado para as pessoas de uma forma mais acessível, para ser repassado a fé, pois a fé católica é vasta, é gigante e não tem como aprender tudo em pouco tempo, não tem como aprender tudo de uma forma diferente a isso. Então o catecismo vem com essa missão de repassar de cada momento da história. Para responder a esta dupla exigência, ou seja, as coisas velhas e as novas, o Catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem, a tradicional, já seguida pelo Catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em 4 partes: o Credo, a Sagrada Escritura, a Sagrada Liturgia, com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão, exposto a partir dos mandamentos, e, por fim, a oração cristã. As 4 partes estão ligadas entre si. O mistério cristão é o objeto da fé, essa é a primeira parte. É celebrado e comunicado nos atos litúrgicos, segunda parte. Está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus no seu agir, terceira parte. Funda a nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, e constitui o objeto da nossa súplica, do nosso louvor e da nossa intercessão, quarta parte. Agora vem a parte principal, a resposta para o porquê de ler o Catecismo. Lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode-se captar a maravilhosa unidade do mistério de Deus, do seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Santíssima Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para ser o nosso Salvador. Morto e ressuscitado, ele está sempre presente na sua Igreja, particularmente nos sacramentos. Ele é a fonte da fé, o modelo do agir cristão e o mestre da nossa oração. Jesus Cristo é o mestre da nossa oração, e tudo o que ele ensinou para uma boa parte das pessoas é complexo de entender. Para os próprios apóstolos era difícil de entender. Então, é necessário que a Igreja, tendo essas 3 partes como a única fonte de informação e de fé, a tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, que vai compreender a Sagrada Escritura juntamente com a tradição. Então, estão interligados, é uma só fonte para todo católico. Então, não existe doutrina diferente disso, que transmita completamente a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe só a Escritura, não existe só a tradição, não existe só um magistério. Na verdade, são 3 partes juntas de uma só fé, um só apostolado passado para as pessoas. Por fim, este catecismo ele serve de grande importância para os catequistas das igrejas que repassem para os catequizandos, e tanto para os padres quanto para os fiéis, para todas as pessoas dentro da igreja. Ele é de extrema e suma importância. E na conclusão aqui da introdução nós temos: no final deste documento, que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, peço à Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja, que ampare com a sua poderosa intercessão o empenho catequético da Igreja inteira a todos os níveis, nestes tempos em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. Possa, à luz da verdadeira fé, libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado, para conduzir à única liberdade digna deste nome.
que nós temos em João 8,32. A da vida em Jesus Cristo, sob a guia do Espírito Santo, na terra e no reino dos céus, na plenitude da bem-aventurança, da visão de Deus face a face. Dado no dia 11 de outubro de 1992, 30º aniversário da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, 14º ano do pontificado de São João Paulo II. Então, com 4 anos aí, São João Paulo II efetuou a publicação desse livro, desse Catecismo da Igreja, com grande sucesso, e por isso ele era considerado um grande santo para o nosso tempo. Tanto com os mistérios desvendados, findados, o mistério de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, a aparição, quanto também pela publicação do novo catecismo, esse catecismo da Igreja Católica, que ilumina tantos fiéis, tantos santos da nossa Igreja. E então nós vamos ter o prólogo, logo após a introdução, e o início de fato. A vida do homem, conhecer e amar a Deus, transmitir a fé, a catequese, o objetivo, os destinatários desse catecismo, a estrutura do catecismo, todas essas questões. O credo, parte a parte, a vida do cristão, de acordo com os mandamentos e tudo mais. E assim, compreender as verdades de fé, as verdades da Igreja, as verdades de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. E todos nós queremos chegar a Deus quando essa vida terrena passar. Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. O amor é uma pessoa. Ele é todo o amor. Ele foi todo o amor, completamente amor. E com muito amor, só com muito amor e guia do Espírito Santo, podemos chegar a ler completamente o Catecismo da Igreja e alcançar tantas graças. A vida muda quando nós temos Deus, quando nós compreendemos melhor. Tudo começa a fazer sentido. Deus abençoe a cada um, a Virgem Maria proteja as nossas vidas, nossas famílias, e que o Espírito Santo nos guie sempre para Jesus, o caminho para encontrar as palavras de nosso Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e no amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.